Professor, então, vou chamar de professor Rubens. Deixa eu entender qual que é o impacto desse estresse que nós temos no dia a dia, porque estressado o povo está bastante, né? E agora, quando eu li aquela pauta ali do envelhecimento do nosso sistema imunológico, o que significa esse envelhecer? Então, existe um processo chamado imunossenescência. Tá. Imunossenescência é o envelhecimento do sistema imunológico. Então, por exemplo, a gente tem uma glândula aqui no nosso peito chamada timo. E ela chega a ficar só com 15% do tamanho dela aos 70, 80 anos de idade. Tá. E a nossa imunidade, principalmente os linfócitos T, que são as células T, elas têm dois tipos. Tem as mais jovens e as idosas, digamos assim, né? E isso em qualquer idade ou não? Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a capacidade de ter linfócitos T jovens. E a gente passa a ter só linfócitos T mais idosos, por assim dizer. Tá. Né? Isso com a própria idade acontece. Isso vai comprometer, por exemplo, a capacidade de resposta a vacinas, por exemplo. Né? Por isso que o idoso deve tomar a vacina, não só porque o vírus muda, mas também ano a ano, mas também porque a imunidade cai. A própria vacina da Covid, existem estudos mostrando que a dose depois de 4, 6 meses, você tem queda na imunidade, né? Por causa dessa inabilidade chamada imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico. Tá. Né? E ligando isso ao estresse, né, alguns estudos recentes feitos com aposentados, são coortes de aposentados, têm mostrado bastante queda na produção dessa imunidade de células T jovens. Certo. E isso está relacionado a estresse, principalmente fatores sociais. Quando a gente envelhece, você se aposenta. Certo. Eu me aposentei agora faz 2 meses, mas continuo trabalhando. Mas a perda daquela rotina de trabalho, se você não está preparado, isso vai atuar no sistema imunológico também. Negativamente, isso Negativamente. falando. Outra coisa, você tem uma doença na família, às vezes uma doença que comprometa, que está afligindo a todo instante, né, a vida de um ente querido, né? Isso gera um estresse, a gente vê isso muito nos nossos pacientes, né? Isso gera estresse e isso pode, segundo alguns estudos recentes, né, comprometer, né, essa habilidade do nosso sistema imunológico, então, de combater principalmente vírus, bactérias. Tá. Então, bom, tecnicamente eu não sei se eu vou saber todos os detalhes, mas o estresse, ele influencia nessas células que são imunes do nosso corpo, do sistema imunológico. Quando o professor mencionou que as células jovens, elas são afetadas, isso significa que elas são mortas, tipo, elas são eliminadas pelo estresse ou que elas envelhecem? O que acontece? Porque daí eu quero entender como o que parece que elas não são produzidas, né? Elas deixam de ser produzidas. Os chamados linfócitos naive ou virgens, né, como chamam, né? São pouco produzidos à medida que a gente envelhece, né? Tá. E a gente passa a ter também um componente chamado pró-inflamatório ativo. Então, quando você... a solidão, por exemplo, né? Sentir-se solitário, sentir-se sozinho, isso tende a aumentar substâncias que são pró-coagulantes, ou seja, podem causar coágulos, trombose, né? Então, são as chamadas interleucinas 6, fator de necrose tumoral, né? E isso tudo está relacionado no contexto do estresse propriamente dito. Eu achei legal que você falou no começo, a corda do violão, por exemplo, né? Se ela tiver muito apertada, ela pode romper, né? Certo. Se tiver muito fraca, ela também não toca, né? Então, um pouco de estresse na nossa vida é benéfico, né? A gente precisa, né? Mas o excesso, a intensidade de estresse é o problema.
Professor Rubens, então, se a gente está falando nesse nível de estresse, eu entendo que é como se o nosso organismo tivesse, de fato, envelhecendo com o estresse, né? Inclusive o sistema imunológico. Então, com relação às vacinas, é uma coisa interessante que a gente tem observado. Existe uma nova vacina agora para herpes zoster, por exemplo. Sim. Essa nova vacina, ela não foge ela foge essa lógica. Vamos falar desse tema, viu, produção? Ó, vamos colocar na pauta. Então, essa nova vacina foge essa lógica. Então, parece que mesmo em nonagenários, aos 90 anos, você tem uma resposta imunológica muito boa a essa nova vacina. Mas, via de regra, a gente tem vários tipos de vírus que são frequentes no nosso organismo, né? O nosso organismo, pra você ter uma ideia, ele tem 37 trilhões de células, né? Ele é muito complexo. Só que se for as células tudo estressadas, que estão envelhecidas de tanto estresse, não adianta tanto, né? Não, mas tô brincando. Mas, professor, é possível reverter essa situação? Então, vamos supor, a pessoa sabe, hoje viu aqui a nossa conversa, sabe desse impacto e ela quer mudar. É possível que ela reverta o quadro e volte com essa renovação celular ou ela vai só parar o processo por ali? Então, eu tenho uma boa notícia para você, que é a seguinte: a Organização Mundial da Saúde e a ONU consideraram que 2021, pasme, né? 2021, pós-pandemia, até 2030 é a década do envelhecimento saudável. Então, o que a gente sabe hoje? Que essa medicina que liga para o estilo de vida, né? Eu dormi bem, dormi pelo menos aquelas horinhas de sono e acordar bem de manhã, isso rejuvenesce meu sistema imunológico. Dormir bem. Dormir bem. Eu não fumar, né, evitar substâncias tóxicas, o fumo, né? O próprio álcool, né? Porque, veja, a pessoa estressada, às vezes, ela se ampara no álcool, né? Ou se ampara no cigarro. Que, em vez de retroceder, vai estimular mais o estresse. Essa resposta imunológica, né? Alimentação saudável, uma atividade física regular, tudo isso... Tudo que a pessoa quer parar quando está estressada. Tudo isso ajuda e é claro, técnicas como você fazer yoga, fazer algum tipo de terapia ou fazer a massoterapia, né? São técnicas que podem ajudar. A gente vai falar isso daqui a pouco, então também vai ajudar no estresse. Olha só que interessante. Muito bom. Muito bom, então essa boa notícia a gente gosta de escutar no final de uma conversa, né, professor? Porque saber que às vezes é sem querer que a pessoa está se estressando, ela não tem o controle ainda, mas sabendo que ela pode estar fazendo tudo isso de negativo com o organismo dela, através de um estresse. Tomando essa atitude de, não, então vamos parar por aí porque não vai levar nada. E reverter, daí começa com hábitos saudáveis, já vai começar a colocar o organismo todo no eixo de volta, né? O que a gente aprendeu na pandemia também, a questão das vacinas, né? Então, outro dia um paciente estava falando para mim, doutor, eu vou tomar a 4ª dose, depois vamos inventar uma 5ª, uma 6ª, uma 7ª. Sim, mas claro, por que não tomar as vacinas, né? Se elas foram pesquisadas, foram estudadas, existe segurança, existe eficácia, né? Então, que venham outras doses se forem necessárias. Né? O importante é você tomar a vacina. Então, sim, o idoso, no caso, acima de 50 anos já, não só 65, mas 50 anos, tomar a vacina da gripe anual, colocar a carteirinha das vacinas da Covid em dia, a de herpes zoster, a de pneumonia, são vacinas importantes, né? E que ajudam o nosso sistema imunológico a trabalhar, né? Agora, veja, o meu envelhecimento é diferente do seu. Sim. Né? E dentro do meu próprio organismo, os meus diversos sistemas e tecidos, eles envelhecem de forma diferente. Então, é muito relativo isso. Sim. A gente ainda... Esse estudo que foi trazido aqui, é um estudo que eu li recentemente, até estava falando agora há pouco com a produção, é um estudo que mostra que existe esse componente, né? Um gerontólogo que fez pós-doutorado no sul da Califórnia, que realmente mostra que existe essa relação entre estresse social e defesa e imunidade. Que não tem a ver com a idade daí também, né? Pode acontecer em qualquer idade, né? Principalmente o que a gente aprendeu na pandemia, né?